Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje gravando mais um episódio da Dor em Foco. Eu com o professor Dr. Frederico Barra, ex-presidente do Comitê de Dor da Ortopedia e atual vice-presidente do Comitê de Osteometabolismo da SBOT. Dr. Frederico, um grande abraço, muito bom estar aqui mais uma vez para a gente poder conversar um pouquinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cannabis. Então, vamos começar a conversar sobre o cannabis, quando usar, como usar e qual que é a melhor indicação e o que é aquilo que a gente está vendo no nosso dia a dia dessa melhora clínica desses nossos pacientes. Tudo bem, doutor Frederico? Vitor Lúcio, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Muito bem, vamos falar um pouquinho com os nossos colegas, né, e pacientes aí sobre o uso da cannabis medicinal na dor. É um tema que está crescendo muito, né, no dia a dia, vários pacientes tendo um resultado bem significativo, vários colegas aderindo a essa prescrição. Agora a gente tem que entender algumas coisas que são muito importantes a gente pontuar na prescrição e para que o colega esteja bem orientado, é que a cannabis, né, a gente vê aí alguns colegas se intitulando especialistas em medicina endocannabinoide. Então, isso não é previsto, né, pela Associação Médica, pelo CFM, não é uma área de atuação, não é uma especialidade médica. Então, o correto é a gente entender que a cannabis medicinal, seja ela na forma de extrato, na forma de um produto isolado como CBD. Então, a cannabis medicinal, ela é mais um medicamento que vai ajudar em algumas doenças, em que se provarem, baseado em evidência, significativas para o seu uso. Então, a gente tem que estar amparado na medicina baseada em evidência. Temos que estar amparados na nossa medicina baseada em vivência e, antes de tudo, sermos éticos, né, ao realmente indicar esse tratamento para os nossos pacientes, uma vez que os guidelines mundiais, inclusive brasileiros, já temos alguns posicionamentos de sociedades aqui no Brasil, como a de neurologia, a de anestesiologia. Então, algumas sociedades que se posicionaram principalmente favoráveis em termos de dor ao tratamento da dor crônica neuropática, que a gente pode estar discutindo justamente esse tema aqui agora. Então, o cannabis. Normalmente o cannabis, na hora que chega no nosso consultório, hoje já vem alguns pacientes pedindo isso. O que seria, na verdade, o cannabis? Se o cannabis já tem no Brasil ou se tem que ser importado? E o que tem dentro dele que a gente fala assim, não, esse aqui tem só CBD, esse aqui tem mais THC. Então vamos dar um ampassã aí. O que seria o cannabis e como é que a gente faz essa escolha, por exemplo? Então a cannabis já é usada, né, há 10 mil anos como tratamento para dor. Há 5 mil anos existem registros na medicina tradicional chinesa, na medicina indiana ayurvédica, na medicina egípcia também, utilizando então a cannabis, o extrato de cannabis para tratar dores. Isso ficou durante muitos anos sendo usado. Se a gente pegar há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, você pega as farmacopeias de cada país, tem lá que os boticários, né, que eram as antigas farmácias, farmacêuticos, eles tinham lá o extrato do ópio, o extrato da cannabis para o tratamento da dor. Então, ela é uma planta, ela é um fitomedicamento. A diferença do que existe hoje para o que existia 100 anos atrás é que há mais ou menos 60 anos se começou a estudar de forma realmente mais aprofundada, com metodologia científica, o que tem na planta, cada canabinoide e o que ele faz. E além disso, como esses canabinoides vão atuar no nosso corpo. Então isso começou muito lá em Israel, nos anos 60, com o professor Mechoulam, ou Mechoulam, como alguns falam, que é um químico radicado lá em Israel, que começou a estudar justamente o que tinha nas plantas. Então, o CBD, que é o canabidiol, o THC, o CBN, canabinol, CBG, canabigerol. Então, começou a descrever
e qual era o efeito de cada um deles. Então começou por aí. Então, durante 30 anos, de 1960 a 1990, se descobriu muito o que existia na planta. E o que eles faziam, o que esses canabinoides faziam. Como é que era a interação desses canabinoides, o efeito comitiva ou entourage, que é você ter um pouquinho de THC, um pouquinho dos outros canabinoides para potencializar a ação do CBD, do canabidiol. E de 1990 até agora, nos últimos 30 anos, se descobriu muito sobre o sistema endocannabinoide. E eu falo muito nas aulas, né, de cannabis medicinal na dor, que todo médico tem que estudar sistema endocannabinoide, porque nós produzimos cannabis todo dia. Mas nós vamos falar sobre o sistema canabinoide. Mas aquilo que eu perguntei para o senhor, em relação ao CBD e o THC, que é, na maioria das vezes, quando a gente vai prescrever e que a gente vê a prescrição de outros colegas, a gente vê que às vezes tem um cannabis que ele tem um CBD puro, às vezes ele tem um THC, e como que é essa proporcionalidade, como é que a gente escolhe isso, para depois a gente começar a falar do sistema endocannabinoide? Então, a gente tem que entender que qualquer planta, qualquer fitomedicamento, ele também tem interações medicamentosas, tem contraindicações, tem efeitos colaterais. Então, de uma maneira assim bem sucinta, a gente tem que o canabidiol, ele em altas doses, ele pode ser hepatotóxico. Então, existe uma hepatotoxicidade do canabidiol isolado em altas doses. Então, um paciente que for, por exemplo, hepatopata, eu tenho que tomar um cuidado quintuplicado, para não falar que não deve usar. E justamente, porque ele pode ter alguma complicação hepática. Então, por exemplo, doses até 400 miligramas por dia são consideradas de canabidiol, são consideradas seguras. Mas se um paciente já tem uma predisposição, uma esteatose hepática importante, uma disfunção hepática, então esse paciente às vezes ele é um etilista crônico, ou usa outras drogas que podem interagir ali no fígado, ele pode ter uma hepatite medicamentosa usando a cannabis. Então não é isento de risco. E vamos lembrar que para ter o efeito analgésico, o CBD isolado precisa ser prescrito numa dosagem de 3 a 4 vezes maior do que o extrato da cannabis. Então, por exemplo, se eu vou passar um extrato, 1 ml por dia, e o paciente tem lá nesse 1 ml 50 miligramas de CBD, que vão interagir com um pouquinho de THC, um pouquinho de outros canabinoides, para potencializar esse efeito. Tem um sinergismo. Se eu fosse prescrever para esse mesmo paciente que está melhorando com esse extrato de 50 miligramas de CBD por dia, um CBD isolado, eu teria que prescrever 200 miligramas. 4 vezes mais. 4 vezes mais para ter o mesmo efeito analgésico. Então, como eu vou ter que usar o CBD isolado numa dose maior, eu posso ter mais efeito hepático. Agora, alguns pacientes têm que usar o CBD isolado. Por exemplo, em crianças e adolescentes, o ideal é que se use o CBD isolado para as doenças neuropsiquiátricas, que não é o tema da nossa aula, mas só falando aqui dessa questão da hepatotoxicidade. Por quê? Porque se você colocar um produto com THC para uma criança ou um adolescente, o THC já pode levar a surtos psicóticos, surtos esquizofrênicos. Principalmente criança e adolescente. Principalmente criança e adolescente, abaixo dos 20 anos. E o paciente que já tem histórico desses surtos? Aí você não pode usar o THC. Você vai usar o CBD isolado, porque o CBD isolado é antipsicótico. Então, o CBD isolado é anticonvulsivante, é neuroprotetor. Então, para esse perfil de paciente é quando a gente vai usar o CBD isolado. Outro perfil de paciente que a gente usa o CBD isolado é o paciente cardiopata. Por quê? O paciente cardiopata, se ele usar uma dose alta de THC, o THC pode predispor a arritmia cardíaca, pode predispor a alterações como um infarto do miocárdio, não fatal, mas pode predispor. Então, dependendo da dose de THC, que também é muito variável, a maioria dos estudos aí coloca que uma dose de 20 miligramas por dia de THC seria seguro, mas essa é variável também. Então, depende muito da condição clínica do paciente, da faixa etária, algumas outras interações medicamentosas para você considerar essa segurança. Mas até para poder ajudar os próprios colegas nossos médicos, principalmente, e até os próprios pacientes que estão nos assistindo, principalmente paciente, criança, adolescente.
Seria CBD isolado. Paciente que tem um risco cardiovascular maior, ou que fosse cardiopata, Arritmia importante, o CBD isolado. Paciente que já teve, por exemplo, surtos psicóticos. Ou dependência em outras drogas. CBD isolado. Dependência de opioide, nicotina, álcool, CBD isolado. Todos os outros a gente deveria estar utilizando com THC para poder fazer um sinergismo. Com um THC em baixa dose. Baixa dose, né? Até 20 miligramas. Isso. Depende muito da resposta do paciente também. Você perguntou a diferença do que tem importado e do que tem nacional. Isso. Então, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, ela considerou que, baseado em estudos, que uma dosagem menor que 1% de THC no produto, ela é segura para que possa ser vendido nas farmácias. Não quer dizer que não vai levar a uma dependência, não tem risco, mas nessa dosagem é mais seguro e é mais raro que você tenha algum efeito de adição. Então, ela liberou produtos a 0,2% de THC, que você prescreve, a gente prescreve com receituário azul, e liberou 0,3% de THC, que a gente prescreve no receituário amarelo. Então, é uma porcentagem muito pequena. Para você ter uma ideia, tem produtos importados que tem 50% de THC na sua composição, até 100% de THC. Então, são produtos muito ricos em THC. Mais do que os naturais. Muito mais. Na farmácia é proibido vender um produto com essa dosagem. Só é liberado 0,2%, 0,3%. Então, e já funciona muito bem. É isso que a gente quer. A gente quer uma quantidade baixa de THC só para ele potencializar o CBD. E os resultados dos medicamentos que são vendidos na farmácia são excelentes. Pacientes melhorando 100%, 90%, 80% da dor. Então, é lógico que, como medicamento, não é todo paciente que vai melhorar, né? Nós temos aí que alguns pacientes não vão resolver o seu problema de dor com várias técnicas. Algumas cirurgias não dão certo para alguns pacientes, alguns outros medicamentos não dão certo, então alguns tratamentos não medicamentosos não dão certo. Então, nenhum tratamento na medicina é 100% garantido que vai funcionar. Na verdade, ele entra com mais uma nova arma terapêutica para a gente, né? Ele vai ser uma opção terapêutica, justamente. E qual que é a melhor indicação para a gente poder estar utilizando o cannabis hoje em dia, em relação ao tipo de dor e em relação a ser uma droga de primeira linha, por exemplo? Então, a cannabis hoje, nos guidelines, ela não é droga de primeira escolha. Então, nós podemos usar na dor neuropática, que é a principal indicação. Dor neuropática, aquela que tem lesão do nervo, do sistema somatosensorial, que você realmente comprovou que o sistema neural está lesado. Uma polineuropatia periférica, um trauma raquimedular, uma lesão da medula, uma lesão central, um pós-AVC, uma lesão de nervo periférico. Então, você tem mais evidência na dor neuropática. Na dor nociceptiva, que é inflamatória, pós-operatória, não tem evidência. Os estudos não são muito bons para dor aguda nociceptiva, inflamatória. Então, num pós-operatório, os estudos mostram até que, pelo contrário, às vezes precisa de mais opioide no grupo com cannabis medicinal. Então, não é uma boa escolha você usar a cannabis medicinal num pós-operatório, num pronto-socorro, num pronto-atendimento. Não é esse o objetivo. O objetivo é na dor crônica. Então, uma dor com mais de 3 meses, 6 meses, 1 ano, uma dor crônica que não está melhorando com os outros tratamentos e, de preferência, que essa dor tenha um componente neuropático. Pode ser uma dor mista, tipo uma lombociatalgia, uma cervicobraquialgia? Pode, que é uma dor mista, tem um componente neuropático, os resultados são bons nesse perfil de paciente com lombalgia crônica, lombociatalgia crônica. E pode ser também na dor nociplástica. O que é a dor nociplástica? A dor nociplástica é uma disfunção do sistema neural. Então, fibromialgia, enxaqueca, endometriose, também tem bons resultados clínicos. Dor na TM, né? Dor da disfunção temporomandibular. Então, os resultados clínicos são interessantes, certo? Nós temos alguns guidelines internacionais, já há 20 anos, que colocam a cannabis como primeira ou segunda linha no tipo de dor neuropática, e temos, mais recentemente aqui no Brasil, pela Academia Brasileira de Neurologia,
a cannabis sendo utilizada, então, numa terceira linha de tratamento para dor neuropática central. Então, por exemplo, primeiro tem que indicar pregabalina, gabapentina, duloxetina, mitriptilina, opioides como tramadol, metadona. Caso não tenha resultado, aí você pode pensar em usar... Seria então mais uma arma de droga terapêutica, mas não a primeira escolha. Depois que a gente utilizou as outras medicações que normalmente a maioria dos colegas de médicos de dor, a maioria já está mais acostumado para poder estar trabalhando. Justamente. E normalmente quando você começa a prescrever, doutor Frederico, em quanto tempo, que isso é uma coisa que o paciente sempre pergunta, né? Assim, doutor, quanto tempo utilizando o remédio eu vou estar tendo uma melhora? Porque eu acho que uma das coisas que eu sempre falo muito, a gente tem que estar sempre alinhando a nossa expectativa do paciente com a da medicina e daquilo que a gente está querendo mostrar para ele, para que não tenha frustração. Porque muitas das vezes pegamos, por exemplo, no consultório, uma pessoa que está utilizando um medicamento muito bom, como pregabalina, duloxetina, e que utilizou com uma dosagem errada e por um tempo errado. Então, utilizou 30 mg de duloxetina, 10 dias, teve náusea, boca seca e tonteira, e acha que já tem alergia porque, na verdade, ele não chegou nem na dosagem terapêutica, nem no tempo terapêutico. Normalmente, quando você está prescrevendo isso para o paciente, você vai falar assim, em quanto tempo você espera que a cannabis, juntamente com os outros remédios, né, porque a gente acabou de ouvir que ela não é a primeira escolha e ela tem que ser utilizada junto com outros remédios. Em quanto tempo, mais ou menos, você acha que, na sua medicina baseada de vivência também, porque isso também é de suma importância, que ele vai ter um efeito melhor? E quais são os principais efeitos colaterais que você vê quando esses pacientes estão tomando, ou então efeitos adversos? Às vezes é um efeito que vai passar, igual, por exemplo, quando a gente vai estar utilizando um dual, que vai estar tendo lá a tonteira, a náusea, a boca seca, e que depois com a utilização com mais tempo passa. Então, a cannabis, como a gente estava falando, a diferença de 100 anos para cá é que hoje a gente sabe quanto que tem na planta de canabidiol, de THC, de outros canabinoides. Sabemos a interação medicamentosa com outros medicamentos, como, por exemplo, propanolol, carbamazepina, amiodarona. Então, são medicamentos que você tem que ter cuidado para prescrever. Corticoide, se você prescrever produtos com alta dosagem de THC, você pode diminuir a imunidade. Então, existem várias situações que você tem que ter cuidado, tem que ter esses cuidados de interação. Mas é um fitomedicamento, é uma planta, então é muito seguro. É muito seguro, mais do que vários medicamentos, como, por exemplo, os opioides. E um dos objetivos, inclusive, se a gente pegar a classificação dos analgésicos, analgésica anti-inflamatória, analgésico opioide, analgésica adjuvante, a cannabis entra como um analgésico adjuvante, porque ela vai ajudar a diminuir o uso de anti-inflamatório e opioide. Então, ela vai ajudar nesse sentido. E ela é um medicamento que sozinho tem um efeito multimodal na dor, porque ela tem ação anti-inflamatória, então atua na transdução da dor. Tem ação anticonvulsivante, então atua na transmissão da dor. Ela tem ação antidepressiva, então atua na via inibitória da dor. Então a cannabis consegue atuar na cognição, ela atua de maneira geral em todas as estações da dor. Muito bem. Então, o que a gente tem é que o paciente, quando começa a usar a cannabis, a gente prescreveu ali 5 gotas de 12 em 12 horas de um determinado produto. Na primeira semana, ele já tem que ter uma melhora. Então, em uma semana, logo na primeira semana. Em uma semana já é para ter uma resposta. Se o paciente não tiver uma resposta, doutor, não melhorei nada. Aí a gente já aumenta a dose, de 5 vai para 10 gotas, de 12 em 12. Segunda semana, doutor, também não estou melhorando, eu melhorei pouco, melhorei 30%, 50%, vamos aumentar mais um pouco. Porque o que nós queremos é chegar numa melhora excelente, que é acima de 80%. Lógico que se eu conseguir chegar num estágio ótimo de melhora de dor, que é entre 50% e 80% da melhora, já é muito bom para o paciente. Uma melhora de 50% a 80% em qualquer tratamento de dor já é significativo. Mas se eu conseguir chegar em 80%, 90%, ótimo, excelente. Muito bem. Então, a gente fala que o primeiro mês, toda semana o paciente tem que entrar em contato, pode ser via WhatsApp ou no consultório, para poder falar como é que ele está evoluindo, se ele está melhorando ou não. Se ele falar que com 5 gotas ele melhorou,
não precisa aumentar a dose. Vai ficar 5 gotas, é a dose terapêutica desse paciente. Agora, tem paciente que vai melhorar com 20 gotas de 12 em 12, tem paciente que vai melhorar com 30. Se eu estiver usando muitas gotas, aí é melhor eu usar um outro produto que é mais concentrado. Então, eu começo com um produto padrão, com 50 mg de CBD por ml, 2 mg de THC por ml e outros canabinoides. Caso eu venha usar muitas gotas desse produto, eu passo para um mais concentrado, que tem o dobro de CBD, o dobro de THC, e que eu consigo, então, usar uma quantidade menor de gotas. Então, é assim que a gente faz, porque a analgesia da cannabis é em um invertido. Por que eu já não começo com 15, 20 gotas? Porque aí eu vou passar do ponto de analgesia e vou trazer mais eventos adversos para o meu paciente. Como eventos adversos, você tem a sonolência e a tontura, é o principal. Sonolência e tontura. Inclusive, existem algumas considerações que quando o paciente está fazendo tratamento com cannabis medicinal, ele deve evitar outras drogas depressoras do sistema nervoso, álcool, benzodiazepínicos, porque isso pode aumentar, potencializar a sonolência, a tontura e até aumentar o risco de acidentes de trânsito, por exemplo, com máquinas pesadas. Então tem que ter esse cuidado. Outro detalhe importante da cannabis medicinal é que quando você prescreve, né, e vai aumentando a dose, você, depois de 3, 6 meses, você tem que acompanhar o seu paciente e pedir alguns exames básicos, né, TGO e TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, para ver ali como é que está a função hepática, o hemograma, um eletro. A gente tem que fazer isso logo de rotina, início, né? Porque rotina, porque você vai começar a prescrever para esse paciente. São doenças crônicas, né, que o paciente vai tomar por muito tempo. E por ser uma dor crônica, como a gente vai tratar dor crônica, eu vou ter que usar por pelo menos 3 meses para melhorar a neuroplasticidade da sensibilização central, sensibilização periférica. Como eu trataria pregabalina pelo menos 3 meses, amitriptilina pelo menos 3 meses num paciente com dor crônica. Então eu vou ter que usar no mínimo 3 meses. Mas tem estudos de 1, 2 anos já em várias doenças, por exemplo, fibromialgia, usando mais de 1 ano, e os resultados são bem significativos e a dor você consegue controlar bem a dor do paciente e reduzir bem. Um outro detalhe importante do uso da cannabis medicinal é que você, para usar o da farmácia, você tem mais respaldo legal. Então a Anvisa autorizou estar na farmácia, a indústria produziu, o farmacêutico ou a rede de farmácias comprou e disponibilizou lá para o paciente foi na farmácia Seria comprar. Então mais seguro esses que a gente tem na farmácia do que algum que eu vou pedir para poder importar, por exemplo. Não é que é proibido importar, não é proibido. Você pode importar, está liberado. Mas se fosse um parente seu? Não é questão de ser um parente. Depende da condição do paciente. Então, por exemplo, se eu consigo melhorar o quadro do meu paciente com esse efeito entourage, com baixas doses de THC, eu vou usar de preferência o que está disponível na farmácia. Porque a legislação é mais favorável a ele, certo? Agora, eu preciso de um produto com uma dose maior de THC para um caso de câncer em cuidados paliativos, um paciente com depressão que precisa de uma dose maior de THC, ou mesmo com dor crônica, que aquele produto da farmácia não está resolvendo, precisa trazer um produto. Né? Precisa trazer um produto com uma porcentagem maior de THC. Aí esse eu vou ter que importar. E aí você vai pedir para importar e vai escolher as melhores opções de produtos importados que existem da Europa, dos Estados Unidos, de vários países, né, para você, do Canadá, tem produtos muito bons no Canadá, para você trazer para o Brasil e o seu paciente usar. Mas lembrando que quando você manda importar, a responsabilidade da importação é só do médico, porque você decidiu que aquele produto é melhor para o seu paciente e mandou, né, o paciente importar e comprar, certo? Você autorizou o paciente a fazer isso. Então existe um cuidado maior quando você manda importar, porque a responsabilidade vai recair por quem mandou importar. Enquanto que quando o produto está na farmácia, existe toda uma distribuição de responsabilidades, né, que vem desde a vigilância sanitária, da indústria que produziu, da farmácia que comprou, do paciente que foi lá e do médico que prescreveu. O senhor falou a respeito do sistema endocannabinoide. O que seria esse sistema endocannabinoide e como é que a gente conseguiria falar isso? Primeiramente, para os nossos colegas médicos, para eles poderem entender, e se ele está, aonde ele está e como ele age.
e para os nossos pacientes, para ele poder falar assim, nossa, então existe uma outra coisa que tem um medicamento que age nesse sistema. Primeiramente, os colegas médicos. Então, como a gente estava conversando naquela hora, de 1990 para cá, se descobriu o sistema endocannabinoide, que é algo que não sabia. Quando a gente estudou medicina, nos livros de fisiologia, não falava sobre isso. Não. E até hoje continuam não falando. Né? Já tem 30 anos que foi descoberto e não se fala ainda, que é um erro. Né? A gente tem que ensinar os nossos colegas médicos sobre isso nas faculdades. Lá nas faculdades que eu dou aula, eu sempre falo, sempre dou essa aula, explico para os alunos que eles têm que entender que é um sistema que está presente em todos. Então foi descoberto o receptor CB1 e CB2. O CB1 mais no sistema nervoso central, o CB2 no sistema nervoso central e em vários outros órgãos. Por exemplo, nós temos receptores canabinoides no osso. E eles podem estimular ou inibir o calo ósseo. Então é um sistema que está... A cannabis, o estudo do sistema endocannabinoide da cannabis medicinal é uma ciência em construção. Então estamos entendendo ainda onde está e qual que seria, onde que tem mais... Imagine que é mais ou menos igual a 100 anos atrás, quando descobriu a penicilina. E que chegava para os médicos e falava, agora vocês têm uma opção de antibiótico para matar a bactéria e tal. Ah, mas como é que prescreve isso? Como é que funciona isso? Olha o tanto que o antibiótico evoluiu da penicilina. Vieram as cefalosporinas, macrolídeos, vários grupos de antibióticos, né, que a gente tem disponíveis hoje, quinolonas, então assim, e que não existiam. E tudo começou a partir de um fungo, né, que deu origem ali a um antibiótico, a penicilina. Então, a cannabis está nesse momento de construção do conhecimento. Então, pode ser que daqui a 5 anos, o que a gente está conversando hoje aqui, esteja totalmente defasado e modificado. Porque a ciência vai trazer novas informações, novas resoluções a respeito desse tema. Mas o que a gente não pode deixar de estudar, e os colegas médicos e os pacientes não podem deixar de entender, é que nós todos temos um sistema endocannabinoide. Nós produzimos a anandamida, que é a substância que dá prazer, todo dia, que é muito semelhante ao THC. Produzimos 2-AG, que é o 2-aracnodoilglicerol, que é muito semelhante ao CBD. E temos ainda outros endocannabinoides, como o PEA, por exemplo, que é o palmitoil etanolamida, que vem do ácido palmítico. Então, nós produzimos isso todo dia. E um desequilíbrio do sistema endocannabinoide faz com que nós tenhamos algumas doenças. Porque o sistema endocannabinoide é um sistema de retroalimentação, de informação do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico, de biofeedback, de resposta ao que está acontecendo. Então, se eu tenho insônia e o meu sistema endocannabinoide vai regular a minha insônia, ele faz uma maior produção de melatonina. Então, com isso, melhora o sono. Se eu tenho ansiedade, aumenta o 2-AG para diminuir a ansiedade. Se eu estou mais depressivo, aumenta a anandamida para poder melhorar a minha depressão, porque vai atuar ali na serotonina, na dopamina, na noradrenalina. É muito bom para poder também estar tratando a parte da ansiedade e da depressão. Isso. Na hora que você já explicou para gente que essas substâncias são muito parecidas com o CBD e o THC que nós vamos estar colocando para o paciente estar tomando. Então, justamente, muitas das vezes, e aí é muito, muito importante a gente falar que pacientes com dor crônica, eles são extremamente associados à ansiedade e depressão. Então, muitas vezes chega o paciente lá no consultório e fala, doutor, mas por que o senhor prescreveu um remédio aqui de depressão se eu não sou depressivo? E aí a gente acaba vendo que os trabalhos estão, chegando a bater até 90% dos pacientes têm ansiedade ou depressão associada. Então, na verdade, a gente acaba brincando muito. O que vem antes? É o ovo ou a galinha, mas a gente tem que estar tratando como um todo. E aí é mais uma arma para poder estar nos ajudando em relação a isso. Do cannabis, hoje em dia, nessa utilização que o senhor vem fazendo ao longo desses meses e anos aí, com a utilização do cannabis, o senhor acha que hoje em dia nós temos muito mais informação para poder estar prescrevendo isso para o nosso paciente? E quando que, vamos supor, o paciente teve a melhora da dor dele, como é que é feito esse desmame, essa retirada do cannabis, por exemplo, que é importante? Excelente. Então a gente vai acompanhando a escala de dor de 0 a 10, né, para ver se o paciente está melhorando, a qualidade de vida, o sono, podemos aplicar escalas
de qualidade de vida como o SF36 para ver como é que está evoluindo. E o paciente melhorando, a gente pode programar uma diminuição de dose gradativa e, se for possível, a retirada do medicamento. Num primeiro momento, como ele é um medicamento de terceira linha, o paciente já está usando opioide, antidepressivo, anticonvulsivante. O que a gente quer, ao introduzir a cannabis no tratamento, é diminuir esses outros medicamentos que têm mais evento adverso. Anti-inflamatório, opioide, antidepressivo. Então, eu quero tirar esses primeiro para que o paciente tenha menos doença relacionada ao medicamento, menos lesão relacionada ao medicamento em uso. Então, eu mantenho a cannabis por mais tempo e vou tirando os outros medicamentos. Quando está só com a cannabis e o paciente agora está fazendo atividade física porque está sem dor, faz acupuntura de manutenção, pilates, fisioterapia. Então, quando o paciente está no tratamento não medicamentoso e esse tratamento está sendo efetivo, eu começo a diminuir a dose. Então, você vai tirando ali 50% da dose toda semana ou todo mês para ver como é que esse paciente responde, até ver se ele consegue ficar sem o medicamento. Então, a ideia é justamente você reabilitar o paciente do ponto de vista de dor, para que quando ele sem dor, ele possa então fazer atividade física, fazer uma musculação, um pilates, e a partir daí a gente possa pensar no futuro na retirada de todos os medicamentos. Ganhando qualidade de vida, né? Ganhando qualidade de vida e função. A gente sempre fala que o tratamento da dor crônica, principalmente que é a utilização do cannabis, é para que a gente consiga estar ganhando qualidade de vida e tente voltar a ter aquela vida que a gente tinha antes de poder ir no shopping com um prazer maior, de poder viajar com a família com um prazer maior, de fazer exercício físico, de dormir bem. Então, é de suma importância. Doutor Frederico, muito obrigado. Foi muito bom a gente ter falado um pouquinho hoje aqui sobre o cannabis. Para todos vocês, sigam nosso canal aí, da Dor em Foco. A gente está lá no Spotify, está no YouTube. Então, para dar uma passada que nós conseguimos falar um pouquinho sobre o que é o cannabis, que hoje em dia está cada dia mais em voga, cada dia a gente está utilizando mais. Isso é muito bom porque é mais uma arma terapêutica, não a primeira, como você mesmo falou para a gente. Não é a primeira arma, mas mais uma arma terapêutica de suma valia. E para os colegas que ainda não estudaram sobre o sistema endocannabinoide, vale a pena a gente sentar para poder ver que é muito interessante e é impressionante como que cada dia mais na medicina o conhecimento ele vai dobrando a cada 2 anos, o tanto que a gente está aprendendo, e a gente não pode fechar os olhos, porque a partir do momento que a gente estuda, a gente vai estar ajudando muito o paciente que chega ali no nosso consultório, no nosso dia a dia. As considerações finais do senhor, doutor Frederico? Não, acho que é isso. Acho que aos colegas médicos, estudantes de medicina que nos assistem, então, que estejam atentos ao estudo do sistema endocannabinoide, né? E que acompanhem as publicações, os trabalhos, os guidelines, os consensos a respeito dessa medicação para determinada doença, né? E que entendam que é um fitomedicamento, um fitofármaco que vai ajudar no tratamento de doenças. Não é uma especialidade médica, né? E aos pacientes que também às vezes nos observam, nos escutam, nos ouvem, então que é uma opção, né, caso você esteja aí com evento adverso de outros medicamentos que você não está tolerando, ou então que já tentou várias alternativas. Então é mais uma opção que você pode estar buscando um colega que saiba prescrever na sua cidade, para que você possa melhorar o seu quadro de dor. Muito obrigado. Gente, um grande abraço. Espero vocês se inscrevendo lá no nosso canal.